7 de agosto de 2015. Estamos aqui no auditório do Instituto de Estudos Avançados para um seminário do Observatório da Inovação e Competitividade, que é sediado aqui no IEA, é um dos núcleos de apoio à pesquisa da USP. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre, digamos assim, genericamente, divulgação científica a partir de um projeto e a partir de uma pessoa que tem uma larga experiência no assunto. Por que o observatório vai se meter a discutir divulgação de ciência, essa coisa de jornalista, né? Enfim, tem uma reiterada, recorrente reclamação, não sei se é reclamação, só aquele ruído assim. As políticas públicas as empresas não conhecem. Ninguém sabe o que a universidade faz. Ciência no Brasil, não sei o quê. Sabe por que essa coisa? Esse barulho de fundo. Esse barulho de fundo, né? Então, bom, vamos ver quais são, digamos, boas práticas, o que se pode fazer, como é que a gente pode avançar, né? Recuperar experiências que já, digamos, são conhecidas e de sucesso e tal. E para isso, nada melhor do que a Marilúcia Moura, que é hoje diretora-presidente da Arete, uma empresa de comunicações que trabalha na área de divulgação científica e, entre outras coisas, edita essa revista muito bonita. Não sei se os nossos cineastas estão conseguindo pegar aqui, tá? Chamada Bahia Ciência, né? Mas a Marilúcia, ela é também conhecida por ter um longo trabalho na FAPESP, né? Ela, digamos assim, criou a área de divulgação da FAPESP e aquela revista da FAPESP, que é uma das revistas mais bonitas que tem, certo? A revista inclusive a gente lê sobre buraco negro sem entender o que é um buraco negro, mas porque o texto atrai, tá certo? A forma atrai, aquela coisa lá que tem um fundo vermelho com uma letra amarela, que é, sei lá, né, algo do gênero que é absolutamente incomum, né? Então aquilo atrai muito, certo? Os assuntos são escritos de uma forma que dá para entender, tá? Porque ninguém é obrigado a entender sobre buraco negro. Buraco negro às vezes é um asfalto, né, que está mal coberto, certo? Então, que deve ser uma complicação traduzir o que é um buraco negro, o que é um bóson de Higgs, que é isso aí, então, né? Ou algo do gênero, né? Como é que a mitocôndria foge do elétron que bateu não sei aonde, e assim vai, né? Essas coisas, assim, estereótipos de ciência, né? E a Marilúcia também tem uma longa carreira como jornalista em diversos órgãos, Globo, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, assim vai. Trabalhou como assessora do CNP, que é a Secretaria da Indústria. Marilúcia, vamos lá. Ciência na Rua com Marilúcia Moura. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Mário por essa apresentação generosa e pelo convite para poder vir aqui falar sobre o projeto Ciência na Rua. Na verdade, é a primeira vez que eu vou falar em público sobre esse projeto, porque, embora eu tenha começado a pensar nele em 2009 e tenha apresentado uma proposta ao CNPq em 2013, sempre foi na base de conversa um a um, né? Fui falar com o Glaucio Oliva, fui conversar com o Glauco Arbix, né? Dele foi a ideia de eu vir expor aqui no Observatório e no IEA. O Glauco Arbix foi muito receptivo, ainda quando estava como presidente da FINEP, ao projeto. E eu queria, então, agradecer essa oportunidade e espero que eu consiga explicar direito a vocês o que é que eu pretendo e por que é tão importante colocar isso de forma mais pública, de modo a encontrar os investidores pelos quais esse projeto tanto batalha, né, atualmente. Num país em situação meio crítica, isso se torna ainda mais crucial, né, ter que chegar aos interlocutores
corretos para ver se a gente consegue caminhar num projeto que, quando eu saí da pesquisa FAPESP em dezembro, né, de quase 20 anos, eu entrei em 1995 na FAPESP e saí em dezembro de 2014, e no editorial, que eu me despeço, explico, eu digo muito otimisticamente que eu dediquei quase 20 anos para amadurecer esse projeto pelo qual eu sou completamente apaixonada, que é o da pesquisa FAPESP e os filhotes que ela foi dando, né? O Pesquisa Brasil, de rádio, as edições internacionais, etc. E eu, muito otimista, digo que é tempo de eu dedicar os próximos 20 anos a um novo projeto muito voltado para o público de 14 a 25 anos, e um projeto assim muito amplo, né? Assim, em termos de público, eu estou mirando aí uma população de 30 milhões de pessoas. Então, eu vou apresentar, e aí imagino que a gente vai ter tempo para algum debate, né? Perguntas e tal. Então, vamos lá. Antes de entrar no Ciência na Rua, exatamente, eu queria falar um pouco para vocês desse... Veio muito a calhar para mim a divulgação em julho do novo estudo de percepção pública da ciência aqui no país, porque o anterior era de 2010, se eu não estou enganada, e esse aqui, bastante recente, nos dá uma visão de como é que, toda vez que nós, jornalistas, estamos pensando em projetos de divulgação científica e de jornalismo científico, é claro que a gente está pensando em como o público ao qual a gente quer se dirigir, quer falar, como é que ele percebe a questão da ciência, da tecnologia e da inovação, né? Isso é uma questão fundamental para que a gente saiba por onde caminhar. Então, se vocês estão vendo aí, como aconteceu em anos anteriores, o interesse declarado da população brasileira, segundo essa pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos e Gestão Estratégica, né, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o interesse por ciência e tecnologia é um interesse bastante significativo. 61% da população acima de 16 anos, que foi a medida, tem algum interesse em ciência e tecnologia, segundo esse estudo. A gente encontra ali 13% apenas nada interessado e 25% pouco interessado. Tudo mais se divide entre as categorias interessado e muito interessado. Isso é bastante comparável à situação dos países mais desenvolvidos e que têm uma tradição mais longa de ciência e tecnologia. Isso foi divulgado pelo ministro da Ciência e Tecnologia na reunião da SBPC, se eu não estou enganada, no dia 13 de julho passado. Então, está novinho, é uma coisa assim fresca e que dá para fazer muitas interpretações a partir disso. É interessante notar que o interesse em ciência e tecnologia, eu queria ver aqui esporte, se eles botaram aqui, 30 mais 20. Então, esporte, e os interessados e muito interessados, são 56%, menos do que em ciência e tecnologia, o que é absolutamente surpreendente. Eu achava que o esporte era o tema de maior interesse desse país, e, pelo visto, não é bem assim. Aqui uma comparação interessante com o que acontece, por exemplo, na União Europeia, né? Eu fiz uma coisa muito simples em relação aos gráficos que a CGE produziu. Utilizei os 5 primeiros do sumário deles, que está dizendo exatamente o que para mim era mais útil, que é o interesse e as fontes de informação nesse tema. Então, aqui, Brasil e União Europeia, a gente tem, na faixa de interessados, mais gente no Brasil do que na União Europeia. Não, na faixa de muito interessado, né? 26% no Brasil e 13% na União Europeia. Acho isso muito interessante. E aqui, na categoria interessado,
40% na União Europeia e 35% no Brasil. Ou seja, o Brasil tem uma situação confortável em relação a essa questão do interesse efetivo em ciência e tecnologia. Aqui alguma coisa que interessa muito de perto para nós jornalistas, né? Em que meios, onde a população vai buscar a informação ou onde recebe espontaneamente a informação sobre ciência e tecnologia e inovação no país. Então, vocês veem aqui que a televisão... Deixa eu ver onde está a televisão aqui. O último, ver programas de TV que tratam de C&T. E aí a gente tem, na categoria muita frequência, 21% que se informam pela televisão. E com pouca frequência, 49%. Então, se a gente comparar com as outras fontes, livros, programas de rádio, impressos, revistas, conversa com amigos, etc., e mesmo internet, a televisão continua sendo, como aconteceu nas versões anteriores desses estudos, continua sendo ainda o grande meio de informação de ciência e tecnologia para os brasileiros. Mas eu chamo a atenção para a questão da internet e das redes sociais, que ela está numa posição ali, ó, 30% vê com pouca frequência e 18% com muita frequência utiliza a internet e redes sociais como meios de informação. Alguma coisa importante para a gente guardar para nossas políticas de divulgação científica. Bom, isso aqui eu acho também que a gente precisa prestar atenção para que consigamos definir como é que a gente precisa tratar do assunto ciência, tecnologia, inovação, nos vários meios de comunicação e informar a sociedade, enfim, dialogar com a sociedade sobre isso. No caso da TV, existe um percentual de 49% dos entrevistados que considera que ela noticia de maneira satisfatória as descobertas científicas e tecnológicas. Eu realmente gostaria de fazer aqui um comentário sobre a propriedade com que me parece que, por exemplo, o Jornal Nacional, que continua sendo uma grande referência em matéria de TV aberta no Brasil, a propriedade com que o Jornal Nacional noticia achados, novas descobertas no campo da ciência e tecnologia, inclusive das produções da ciência brasileira. Nos estudos que eu fiz na época do doutorado, eu trabalhei muito com como é que a TV noticiava os resultados da produção científica brasileira. E a minha percepção é que, a partir de 2000, quando saem os resultados do projeto pioneiro da genômica aqui no Brasil, que é o da Xylella fastidiosa, bancado pela FAPESP, a partir daquele momento, no meu entendimento, a ciência brasileira entrou na pauta da TV Globo e não saiu nunca mais. Eu percebo, olhando o Jornal Nacional dia após dia, com que frequência as produções daqui estão noticiadas e, às vezes, com as animações certas, com as explicações corretas, de uma maneira bem traduzida para o público que eles visam alcançar, né? Então, acho que a TV continua sendo um grande aliado da divulgação científica. Eu percebo ali também que 55% consideram que a internet ou as redes sociais noticiam de maneira satisfatória as descobertas científicas e tecnológicas. E para os jornais impressos, esse número desce para 40%. Acho isso muito curioso, porque eu não sei, não fiz nenhum estudo sobre a internet, mas acho interessante essa percepção, porque a minha sensação, a minha visão mais intuitiva é que os jornais cobrem melhor do que a internet, cobrem com mais propriedade, com mais acerto, com menos erros, etc., né? Os impressos em geral. Mas, enfim. Aí, acho interessante esse quadro também, que é a população avaliando quais são as deficiências, né? Quais são os principais motivos,
quando a mídia não apresenta as descobertas de maneira satisfatória, por quê? E aí aparecem questões como o número de matérias é insuficiente, tanto para a TV, quanto para os jornais impressos e para a internet, né? Considera-se, tem um percentual razoável aqui. As fontes não são confiáveis, um pouco menos do que o número de matérias é insuficiente, o conteúdo é de má qualidade, matérias são tendenciosas, são ignorados os riscos e os problemas que a aplicação da ciência e da tecnologia pode causar. E acho muito alvissareira essa visão aqui, que, em geral, é difícil entender as matérias. É um percentual pequeno que acha isso. Significa que a gente está conseguindo, possivelmente, avançar muito nessa capacidade de contar o que é que existe nos resultados da pesquisa científica e na tecnologia e inovação. Constato aqui que é uma rápida visão nessas visitas aos espaços de difusão de ciência e tecnologia. Acho interessante essa presença grande do zoológico. A gente tem aquele iluminador para... Ele não aparece, né? Tá bom. Então, acho interessante esse crescimento da visita ao zoológico, como parque ambiental, jardim botânico, e acho também interessante esse crescimento da participação em Feira Olimpíada de Ciência. Os museus de ciência estão aqui com um crescimento, mas ainda modesto, 12%. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Ministério queria medir isso, né? Acho também muito curiosa essa diferença regional. No Centro-Oeste, olha que salto que dá essa visita aos espaços de difusão da ciência e tecnologia. Praticamente dobra, né? Vai de 8,7% na pesquisa de 2010 para 17,7% a visitação aos espaços de difusão, todos eles, na região centro-oeste. No norte também há esse crescimento extraordinário, né, de 4% para 14,9%, um pouco mais modesto no sul, sudeste a coisa avança mais devagar, porque já devia ter uma prática mais frequente de visitação mesmo, e o nordeste também tem uma disposição modesta aqui. Bom, se a gente tem tempo, tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês nesse estudo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o seguinte, quando você entra na página do CGE, onde tem isso, você pode chegar lá e fazer você pode levantar o perfil que você quer de jovem em relação a algumas perguntas fundamentais. E eu pensei em gastar um tempinho aqui de vocês mostrando, por exemplo, como é diferente por região do Brasil as percepções e as reações à questão da ciência e tecnologia. Eu vou entrar aqui e vou propor. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, a gente faz, mas é assim. Nesse quadro aqui, existem 18 perguntas, você pode selecionar uma delas. Não estão todas que estão na pesquisa para o conjunto da amostra, né? Mas está uma boa parte das perguntas. E aí você pode selecionar por gênero, faixa etária, estado, escolaridade, renda. E eu fiz um exercício, por exemplo, assim. Peguei aqui exatamente a pergunta sobre quais as fontes de informação que mais inspiram confiança com relação a assuntos importantes. Peguei aqui uma faixa etária que é de meu grande interesse nesse momento. Deixei a escolaridade. Desculpem, mas a secura desse ar de São Paulo está assim me deixando cada vez pior. Não é só o ar que está seco, a represa também está seca. É verdade.
Aí eu queria pegar essa parte aqui, ensino médio completo e superior incompleto. Vou deixar gênero indeterminado para, embora haja uma enorme diferença entre o que acontece com as moças e o que acontece com os rapazes, em relação às fontes, em relação ao interesse em ciência e tecnologia, etc. E vou escolher, por exemplo, Rio Grande do Sul. Vou deixar livre para todas as faixas de renda, tá vendo? Não vou escolher nenhuma dessas, vou deixar livre, aí fica valendo para todas. E vamos ver quais as fontes de informação que mais inspiram confiança em assuntos sérios. E parece que eu escolhi de propósito, né? Mas, enfim. Não vale, a aposta É muito interessante porque eu não entendo bem porquê, mas os gaúchos têm uma enorme confiança nos jornalistas, né? Como fonte de informação. Vocês vão ver que em outras regiões não é assim, não. E os cientistas estão bem posicionados aqui com 22,2%, mas os jornalistas têm o dobro, né? Agora, vocês vão ver se eu comparo com o Nordeste, com o Norte, por exemplo. Presta atenção nessa questão dos religiosos aqui, que é pequena, é 11,1%. A coisa da racionalidade está muito mais presente aqui com os cientistas. E aí, se eu pego, por exemplo, aqui Amazonas, mantenho as outras variáveis e pego Amazonas, eu vou ter, olha que interessante, a presença, a participação dos religiosos como fonte de informação confiável em assuntos importantes e os cientistas aqui, com 20%, né? E os médicos. Então, eles consideraram só essas 3 categorias. Isso muda se eu coloco homens e mulheres. Mas, enfim, como a gente não pode passar o resto do dia aqui brincando, eu deixo isso como sugestão para vocês. Olha como São Paulo é mais nuançado. Vamos ver São Paulo. Então, São Paulo tem uma coisa bastante complexa e nuançada, né? A pizza é toda muito colorida, cheia de categorias, mas os jornalistas continuam com uma boa posição. Os médicos merecem muita confiança aqui em São Paulo. Os cientistas não estão muito mal, mas estão ali com 11,9%. Agora, veja como essa coisa é interessante de perceber em São Paulo, essa riqueza das fontes de informação e tal, né? E eu vou mudar a pergunta. Eu vou para uma coisa que é quão interessado você é em ciência e tecnologia. E olha que interessante. Em São Paulo você tem um grande contingente mais ou menos interessado e um grande contingente muito interessado em ciência e tecnologia. Se eu troco São Paulo aqui por Rio Grande do Sul, para manter mais ou menos os mesmos que a gente fez, então, no Rio Grande do Sul você tem toda essa faixa mais ou menos interessada e toda essa faixa muito interessada. Então, o Rio Grande do Sul é um... Agora, no norte, vou pegar Amazonas e eu vou fazer depois uma maldade com as mulheres. Isso é Amazonas. Muito interessado, mais ou menos razoável e tal. Agora veja se eu mudo aqui de gênero. Vamos ver o feminino. Metade, metade, né? E se eu ponho o masculino? É chocante, né, essa diferença.
Então, há uma diferença de gênero aí muito séria nesse interesse de ciência e tecnologia. Se eu ponho, por exemplo, o Rio de Janeiro aqui, prometo que é o último e avanço, e depois vocês brinquem quanto quiserem. Se eu ponho o Rio de Janeiro masculino, eu tenho toda essa nuance, mais ou menos interessado, muito interessado, né? É uma grande maioria entre mais ou menos e muito. E vamos ver o que acontece se eu ponho as moças aqui. Pouco interessada é um percentual assim assustador. Então, o que eu acho um barato nesse trabalho... O interesse pela ciência tem gênero, então, é isso? É isso. Na verdade, no Rio Grande do Sul, as mulheres continuam muito interessadas, mas se você pega Amazonas, Bahia, Rio, Pernambuco, o interesse das mulheres é muito menor do que o dos homens, né? E aí elas vão apresentando outros interesses. Bom, eu vou sair dessa tela, é só eu fechar aqui, né? E voltar lá para a minha apresentação, porque agora, finalmente, depois de apresentar esse quadro a vocês, que eu diria que o que dá para a gente ver é isso, que há um grande interesse em ciência e tecnologia no país. Esse interesse, talvez se precise trabalhar de outras formas o interesse das meninas, mais do que intensificar algumas formas que atraiam mais as meninas. Eu não sei bem como seria isso. Isso precisaria de um estudo de, sei lá, linguagens, fatores de atração do interesse feminino, não sei. E acho preocupante essa questão, né, de que haja tamanha diferença entre os gêneros numa faixa jovem, né, porque eu estava aí trabalhando com a faixa de 18 a 24 anos. Acho que eu vou ter que mudar de óculos, porque esse aqui está muito bambo. Não tem jeito, vou ter que usar esse estranho. Eu perdi o parafuso. Bom, então, vamos agora ao nosso Ciência na Rua. Eu vou começar botando um sonzinho aí pra vocês. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar? Olha pro lado, olha pro outro. Ciência na rua fazendo o mundo girar. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar? Olha pra um lado, olha pro outro. Ciência na rua fazendo o mundo girar. Então, o rap foi um rapaz de 22 anos que fez. Eu disse a ele, eu quero ciência na rua, e ele criou o rap. Imediatamente, assim, tal, mal barato. Quando essas logomarcas usadas de diferentes formas, elas são criações da Mayumi Okuyama, que é a editora de arte da pesquisa FAPESP. E devo dizer a vocês que isso já tem algum tempo. Isso não foi influenciado por abril por aquele movimento de junho de 2013, né? Não. Na verdade, quando eu comecei a pensar a ciência na rua, eu pensava nessa estética muito de rua, né? Essa coisa dos muros, das pichações, da rua, de uma estética mais assim popular mesmo. E aí Mayumi traduziu dessa forma que eu achei extremamente feliz. Eu fiquei muito, muito contente com a marca e com as aplicações que ela deu. Devo contar a vocês que quando eu comecei a pensar no Ciência na Rua, eu ficava andando de carro, quando eu recebia o jornal Metro ou Destaque, eu pensava, poxa, será que seria possível, em vez de um jornal de interesse geral, ter um tabloide de divulgação científica que juntasse muito a questão, que trouxesse a ciência numa linguagem de humor para valer? E eu pensava muito também no Pasquim, né, porque eu sou da geração que tinha assim, esperava a sexta-feira o Pasquim de maneira assim ansiosa. E escrevi uma vez ou outra para o Pasquim também. Então, esse projeto ele começa a nascer desta visão de como alcançar as pessoas na rua com divulgação científica. De que forma?
Aí começam as primeiras elaborações. Como isso que eu estou apresentando a vocês já é a versão 11, não sei se imaginam o quanto eu tive que caminhar e pensar um pouco com base mais na realidade, um pouco mais no chão real, né? Até chegar a esse formato que eu estou trazendo para vocês. Bom, a ideia avançou desse pensamento inicial do tabloide para um projeto que trouxesse assim diferentes meios e diferentes linguagens, mas de tal forma conectadas que realmente desse um impacto positivo, sensível, na expansão da cultura científica no país. Eu estou nessa área de jornalismo científico desde 88. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o avanço da divulgação científica é alguma coisa extraordinária nesses anos todos. Vejo, por exemplo, a participação dos jovens em feiras, nas feiras de ciência e, sobretudo, nas Olimpíadas, como algo extremamente promissor. Mas vejo, por outro lado, ainda um terreno enorme a ser trabalhado, né? Um campo muito grande a ser cultivado. E aí a ideia era como é que a gente vai juntando as linguagens e os meios diversos capazes de ter um impacto sensível, né? Bom, e aí, hoje, a forma como o projeto está, ele, primeiro, se propõe a articular diferentes meios de comunicação e linguagens para atrair a atenção do público para esses temas científicos e caminhos de inovação contemporâneos muito relevantes. Ele deve fazer isso, o projeto tem que fazer isso, valendo-se do humor, sempre que for possível, sempre. Entre os meus primeiros interlocutores desse projeto estão chargistas reconhecidos, respeitados no Brasil. Eu conversei, por exemplo, muito com o Cláudios, no Rio, que tem um interesse enorme em educação, além de todo o trabalho como chargista. Essa questão do humor, para mim, sempre foi uma fonte, assim, uma ferramenta muito significativa de atrair a atenção do leitor. A própria pesquisa FAPESP, do número 47, que é o primeiro na forma de revista, até o número 95, que é de 2004, traz a última página de humor, né? E aí entrava o Laerte, o Cláudios, o Glauco, o Negreiros, enfim, todos eles. Por que a gente suspendeu isso? Porque dava muito problema na pesquisa FAPESP. Na verdade, assim, nem sempre as pessoas... O humor incomoda, o humor tem uma certa acidez, o humor tem uma certa capacidade crítica assim, imediata, né, instantânea. E nem sempre as pessoas ficavam muito felizes com a charge que vinha, né, o cartoon que vinha. E, com muita frequência, eu tive que ligar para os meus amigos cartunistas e chargistas e dizer, olha, está muito pesado, dá para diminuir aqui e tal. E era uma negociação que me deixava muito desconfortável. E lá para as tantas, conversando com a direção da FAPESP, com o coordenador científico, a gente disse, olha, eu não quero ficar nessa posição de ficar censurando artista. Não gosto disso, não me é nem um pouco confortável, né? Eu sou de uma geração que cresceu à sombra da censura, sofrendo horrores com isso, né? E aí conversei com o Luiz Henrique, os diretores, etc. E disse, então vamos suspender os cartoons e vamos tentar outras alternativas. Foi aí que veio a ideia dos contos na parte final da revista, vinculados quase sempre à questão da produção do conhecimento. Então a literatura substituiu o humor ali. Mas, para mim, o humor sempre foi uma chave fundamental para a gente capturar a atenção e dizer de forma assim, muito rápida coisas, né? E eu também queria informar a vocês que as experiências de linguagem e os métodos de comunicação que vamos utilizar no Ciência na Rua vão estar amparados por pesquisa científica no Labjor da Unicamp, né? Eu propus isso
A par de ser um projeto da minha empresa, eu propus para o Labjor que, como pesquisadora colaboradora, eu coordenasse lá um projeto de pesquisa, que eu analisasse a cada passo com um grupo, né, as linguagens, os métodos, etc., que fossem sendo utilizados. Então, tem uma frente concreta de prática, que é pensada, de produção, que a cabo de uma pequena empresa que quer se articular com gente com mais fôlego do que uma pequena empresa, e tem como tem essa espécie de alimentação na pesquisa científica a ser feita no Labjor. Então, nesse momento, eu tenho uma vinculação acadêmica, embora não uma vinculação institucional, com o Labjor da Unicamp, por conta desse projeto. Então, já tem que começar a fazer as primeiras reuniões agora para ver com que mestrandos eu vou trabalhar, esse tipo de coisa, né? Acho que isso dá uma ancoragem interessante para o projeto, né, para o desenvolvimento dele. Bom, o público, né, que a gente quer tratar é esse público, quer atingir com o projeto, é esse público de 14 a 25 anos. Segundo os recortes lá no IBGE, esse público hoje está em torno de 30 milhões de pessoas. Eu tive um pouco de dúvida, achei que era mais do que isso, mas é o que eu consegui assim, de oficial, né? Né? E aí, em relação a esse público, o projeto tem uma questão fundamental, que é priorizar os dispositivos mobiles. Eu falo, sobretudo, dos celulares. A ideia é que, se a gente conseguir criar linguagens, formas de informação curtas, podem ser imagens, podem ser desenhos, podem ser textos, e que a gente consiga mandar isso para os celulares e, com isso, atrair a moçada, a gente consegue fazer eles chegarem também, não ficarem somente nos celulares, mas chegarem também à plataforma digital e entrar em outros meios depois. Mas eu acho que os mobiles, e mais do que os tablets, os celulares, são um instrumento fundamental nesse momento de chegar a esse público que o projeto se propõe a atingir. De novo, ali eu digo que o humor é a linguagem de resistência. A concepção do projeto é assim, né? Qual é o nosso primeiro passo? É a construção de uma plataforma de mídia digital. É daí que tem que sair todas as informações para os dispositivos, para os celulares, etc., né? Para os dispositivos móveis. O jornal tabloide continuou, para mim, como uma coisa importante. E isso foi reforçado. Muita gente fala para mim que essa coisa do impresso não tem importância para esse público. Acontece que, na pesquisa que a Datafolha fez para a pesquisa FAPESP em 2010, surpreendentemente, na amostra de público ali na faixa dos 18 anos, eu acho que eles pegaram 16 a 19 anos, uma coisa dessa, mas o povo mais jovem da pesquisa, eles declaravam o interesse deles em receber a revista impressa, e em vez de só pela internet, que é gratuita, pode usar à vontade lá. E aí, quando no qualitativo o Datafolha perguntava por quê, eles explicavam que, com esses assuntos de ciência e tecnologia, é legal eles terem coisas assim, por meio digital, mas que algumas coisas eles gostam, sim, de guardar e de ler com calma. Então, tinha essa expectativa de ter o papel impresso. Depois, conversando com o pessoal de universidades federais, principalmente com pró-reitores eu não sei como é que chama, mas na UFBA, por exemplo, na Federal da Bahia, acho que chama Pró-Reitoria de Atendimento ao Estudante e Promoção Social. Acho que é um nome assim. Enfim, é o pró-reitor que cuida do pessoal das cotas, né? O pessoal que chega na universidade, em geral, com mais buracos de informação, enfim, chegam de uma forma que eles acham que precisam fazer um trabalho extra.
Então, conversando com esses pró-reitores de diferentes universidades, eles diziam que o impresso continua tendo sentido para distribuição na universidade, e a mesma coisa me disse o pessoal, professores do ensino médio. Conversando, de novo na Bahia, conversando com o pessoal do Instituto Anísio Teixeira, eles fazem um trabalho muito intenso de um projeto chamado Ciência na Escola, com alunos de ensino médio, escolas técnicas e última fase do ensino fundamental. E eles dizem que o impresso, que o menino possa pegar e levar para casa, continua tendo um peso para ele depois recorrer e tal, né? Não é assim não é verdade essa coisa que eles não olham jamais o material impresso, né? Tem essa coisa da permanência. Então eu resolvi manter o jornal tabloide no projeto, só que eu penso que a gente precisa ter, como o jornal tabloide é caro, mesmo que ele seja pequeno, como você está falando para um grande contingente populacional, e teria que pensar em edições, tiragens de 300 mil, 400 mil exemplares para atingir as principais capitais do país, de algum modo e tal, isso não é barato. Então, eu acho que um jornal tabloide só deve entrar nesse projeto depois de um ano de consolidada a plataforma digital. Acho que a plataforma digital é o ponto de partida, efetivamente. E aí, o rádio e a televisão é curioso porque eu falo em programa mesmo de televisão e programa mesmo de rádio, mas é claro que rádio e TV podem entrar na plataforma digital também, né? O rádio tem uma questão hoje muito séria, que o pessoal que entende de rádio tem se debruçado, que eles acham que eles só atingem os jovens quando eles chegam nos celulares com algum recado interessante e aí você liga no som alguma coisa de rádio. O público mais novo não ouve muito rádio, a não ser o pessoal de classe média mais alta e tal, na hora que entra no carro do pai saindo da escola e tal, essas coisas. Então, isso é uma coisa que está preocupando o pessoal de rádio muito seriamente, como capturar a atenção desse público jovem. Bom, como para mim aqui está a chave fundamental desse projeto dar certo, eu gostaria de me deter um pouco no que é isso, né? O que é que nós estamos pensando ao dizer um núcleo de produção jornalística diária distribuída pelas seções de ciência, tecnologia e cultura? É um núcleo de produção jornalística efetivamente implantado. Precisa ter um editor-chefe, algo assim, e 2 repórteres, pelo menos, capazes de produzir e botar no ar diariamente alguma notícia de alguma parte do Brasil, ou mesmo da América Latina, ou mesmo da Europa e dos Estados Unidos, mas que seja relevante para essa faixa, e esses temas a gente vai ter que definir com muita clareza, e aí seja capaz de produzir de uma maneira inteligente, sempre respeitando aquela coisa da linguagem leve, humorada, etc., e com confiabilidade dos dados. Porque, veja, o que é que dá toda a credibilidade da revista Pesquisa FAPESP? Como é que se construiu isso? Um acordo feito desde o começo foi que a fonte ela tem o direito de ler a matéria. E aí ela não tem o direito de mexer no texto, no sentido de estilo do jornalista, formato, ordenação, estrutura da matéria, mas ela tem o direito de corrigir as informações que a gente tenha feito errado, alguma incorreção, algum erro técnico ou científico. Então, isso deu um percentual de erro em relação à informação da fonte perto de zero. Não é zero, porque isso não existe, mas muito baixo na pesquisa FAPESP. Agora, quando você está produzindo coisas curtas diariamente, é impossível você fazer isso. Impossível. Você inviabiliza a produção se você tiver que pedir que a fonte leia alguma coisa que você fez ali às 10 e que vai para o ar ao meio-dia. Então, a necessidade de você ter um editor-chefe realmente com alto preparo e essa pessoa responsável por botar no ar, por liberar para botar no ar
a notícia e ter repórteres que não precisam ter o alto grau de preparo do editor-chefe, mas precisam ter seriedade e sensibilidade e competência também, isso é fundamental para que você continue mantendo, numa área que é muito séria essa questão do erro, continue mantendo muito baixo o percentual de erro. Então, quando eu vejo esse núcleo de produção jornalística, eu vejo um núcleo em São Paulo e eu vejo apoios pelo Brasil. Eu acho que teria que ter... o que eu estou trabalhando é para que tenha um apoio em Brasília, e aí esse apoio pode ser um jornalista só, não precisa ser mais. Ontem eu tive uma notícia muito interessante que um pessoal de Natal está se mobilizando, um pessoal bom de Natal, ligado a jornalismo científico aí, historicamente, está se mobilizando para montar uma agência de notícias do Nordeste. Então, quando a gente pensa em núcleos, apoios de produção, pode ser um jornalista, mas pode ser uma agência dessa também, que a gente saiba da seriedade, né? Então, mas precisa ter um em Recife, um em Manaus ou Belém, um em Brasília, um em Porto Alegre ou Curitiba, não sei bem. Mas você precisa ter, pelas regiões do Brasil, apoios que garantam que você vai ter notícia nova, interessante, etc. E, claro, que precisa ter um leitor crítico das informações que vêm de fora. Eu estou gostando muito de um projeto que está em curso aqui na USP, ligado às revistas científicas brasileiras. A Germana Barata, que é do LabJOR da Unicamp, está coordenando um projeto junto com o pessoal de bibliotecas daqui da USP, para um trabalho com as revistas, de dar mais visibilidade, de dar mais interlocução das revistas científicas com os jornalistas. Então, eu acho que, se a gente aumenta também a visibilidade das revistas brasileiras, de maior peso, a gente facilita também esse trabalho dos jornalistas que precisam botar matérias já testadas, já com artigo científico publicado, etc., de uma forma inteiramente nova no ar. Então, esses apoios precisam ser muito bem estruturados, senão a gente não vai conseguir fazer uma... porque a gente precisa ser leve, interessante, mas precisa ter credibilidade, né? A credibilidade da informação é uma condição sine qua para qualquer projeto desse dar certo. Bom, esse núcleo também receberia charges, cartoons, quadrinhos, quizzes, né, relacionados aos temas tratados. É claro que a gente não tem 365 chargistas, né, João? Mas a gente tem pelo menos pelo Brasil afora, a gente deve ter uns 100 bons, que dá para ir revezando e tal, e pedindo coisas. E eu também dou muita importância à questão da coluna de especialistas, porque é um desafio para um bom pesquisador de qualquer área escrever para gente jovem, escrever fácil para gente jovem. Exige O Marcos Buqueride sempre brinca dizendo que a gente, na pesquisa FAPESP, obrigou ele a escrever para o leitor normal, que ele teve que aprender. Porque quando ele mandava os artigos para o site da revista, em geral era o Marcos Pivetta, que tinha essa interlocução com ele, porque estava cuidando na época do site, dizia, mas Buqueride, veja bem, essa coisa não pode ser dita assim, vamos suavizar isso para uma outra forma, assim. E aí ele disse que com isso ele foi, aos poucos, ganhando uma tranquilidade para escrever para um público mais amplo, né? Ganhando assim experiência, expertise nesse sentido. Então isso aqui é um grande desafio. É claro que a gente precisa ter, para interessar os jovens, a gente precisa ter um jeito atraente de escrever sobre ciência, sobre física quântica, sobre buracos negros, sobre novos materiais, enfim, sobre tecnologia da informação, que é um tremendo de um desafio, sobre games, sobre qualquer coisa dessa. E aí a gente vai ter que ter um time enorme, porque, claro, que você vai ter que ir revezando esses colunistas.
Eu não acho que isso tem que ter uma coluna nova por dia, não. Acho que isso é maluquice. Acho que precisa ter uma coluna nova por semana. Acho isso fundamental. Notícias precisa ter todo dia nova. Charges é bom que tenha ali 3 vezes por semana. Colunas de especialistas, acho que se for revezando e tiver uma boa coluna uma vez por semana, a gente está bem alimentado. Aqui, para mim, está uma coisa chave, que são esses vídeos de ciência e humor. Eu sempre fico imaginando e discutindo com o pessoal que faz vídeo como é que são os bons vídeos. E fico vendo, né, vendo aquelas coisas da National Science Foundation, vendo vídeo em tudo quanto é canto, em diferentes países. Mas eu gostaria muito, considerando o público a que eu estou querendo atrair, interessar e fidelizar, eu gostaria muito de ter vídeos ali que tivessem entre 1 minuto e 3 minutos. E, para mim, a questão fundamental desse vídeo é que ele tenha, na sua própria dinâmica, uma introdução ao método científico. Como? Imaginei uma coisa onde um jovem, ou uma criança mesmo, pode ser uma criança dessas assim, antenadinhas, faz uma pergunta e eu tenho um personagem respondedor. Nas minhas viagens, a gente não fez ainda uma experiência concreta, mas nas minhas viagens seria muito importante que tivesse uma velha senhora respondedora e um velho senhor. Então teria uma interação ali de geração muito curiosa entre a criança e o jovem e a sabedoria dos mais velhos, o conhecimento acumulado dos mais velhos. Só que eu queria assim, eu não sei se vocês conhecem uma editora de moda inglesa, que deve ter uns 90 anos, que é uma figuraça muito colorida, eu não me lembro o nome dela. Mas ela usa assim, ela usa uns óculos enormes, um cabelo curtinho, colorido, 1000 pulseiras, uma roupa linda. E ela é editora de moda super chique na Inglaterra. Isso, isso mesmo. Então, quando eu imagino uma senhora respondedora, eu imagino uma figura como aquela, né? Tirando sarro e tal. Mas eu imagino, para quebrar um pouco as expectativas, que essa senhora ela responde as perguntas da ciência mais hard. Ela fala de física quântica, de buracos negros, etc. E eu imagino um senhor, não sei por que eu imagino ele com a cara do Barão do Rio Branco, bigodes, umas coisas assim, mas eu imagino um senhor que responde sobre questões da ciência dita menos hard. Eu estou falando de psicologia, linguística, sei lá, jornalismo, comunicação, né? Então, quebrar um pouco essa história, né? A mulher falando do que é o campo masculino e o homem falando do que é associado ao campo feminino, né? Brincar um pouco com isso. Mas conversando com o pessoal de vídeo, eles dizem que nessa forma curta, talvez as animações resolvam mais do que essa coisa com atores. Então, é um campo aberto para experimentação. Vamos ter que testar uma coisa, testar outra, ver o que acontece com um, ver o que acontece com outro, né? E, para isso mesmo, a gente tem apoio de fazer pesquisa para ver o que é que está funcionando ou não. Claramente, a gente vai ter que trabalhar com os vídeos enviados pelo público também, né? E aí faz seleção, o que for bom, o que for... né? E aqui, para mim, está uma chave também do sucesso, do que possa vir a ser o sucesso desse projeto, que são os games. Eu acho que games de divulgação científica, games online de divulgação científica, tem um grande futuro. Eu andei lendo um material produzido neste ano, ou no ano passado, final do ano passado, pelo BNDES, é um relatório enorme sobre a indústria de games no Brasil. E quando você lê aquele material todo, você vê que se tem uma dificuldade para os chamados games, os jogos que usam console, que são mais sofisticados, mais complicados, etc., de produzir, e exigem, em geral, corporações maiores, os games online no Brasil são, em geral, feitos por pequenas empresas, às vezes por encomenda de grandes empresas, às vezes por iniciativas educacionais, e tem lá toda uma categorização, game de entretenimento, game educacional, game disso, game daquilo, enfim. Mas eu penso que
por aí se tem um caminho muito, muito interessante de uma forma muito lúdica, engajar o pessoal jovem na questão da divulgação científica. E, como eu estou acreditando muito nisso, como pequena empresa, eu apresentei um PIP, um projeto assim baratinho ali na FAPESP para tentar ver a viabilização de 2 games, ver se em termos tecnológicos se viabilizam 2 games. Eu peguei 2 assuntos assim que eu acho que são assuntos sensíveis, e sensíveis inclusive quando se pensa no mercado internacional, um ligado à biodiversidade e Amazônia especificamente, e outro que eu chamei de A Fábrica dos Sonhos, que é ligado à neurociência, né? E isso seria uma experiência para ver se é viável isso. Quando a gente apresenta algum projeto no âmbito do PIP, da FAPESP, né, que é o apoio a pequenas empresas, a gente precisa dizer qual é a nossa expectativa de ganho, né, porque o PIP não faz aquelas coisas, não quer financiar coisa que não tenha retorno nenhum, não tem nenhuma expectativa de retorno econômico, financeiro. Então, a minha sensação, muito intuitiva ainda, é que se você consegue produzir nesse âmbito bons games de divulgação científica e que sejam de entretenimento, evidentemente, ao mesmo tempo, você consegue pensar em ganhar ao ter algum retorno no mercado internacional, né, os games traduzidos para inglês e tal. O Brasil não é muito virgem nessa história de bons games, né, tem ganhado aí alguma projeção. Bom, e aí nessa mídia digital estaria também os conteúdos de programa de televisão e os podcasts de rádio, claro. Eu pedi para o Negreiros fazer um ensaio para mim do que seria a charge, e na época ele fez em cima do que seria a charge da primeira página de um tabloide, ele fez em cima do Nobel, né, do ano passado. Mas eu gostaria de algo mais rasgado ainda, algo que enchesse mais a primeira página, né? Eu trabalharia com uma coisa ainda mais de humor mais pronto. Mas o tabloide seria fundamentalmente, ele está sendo desenhado para ter uma primeira página completamente ocupada por uma charge. Aí você tem na página 2 e 3 notícias curtas, mesmo da área de ciência, e aí tem nacionais, de diferentes regiões do país, tem internacionais. E quando eu falo da área de ciência, eu estou incluindo humanas nessas 2 páginas, né, as ciências humanas e sociais aplicadas. Aí a página 4 e 5, que é o meio, né, que, portanto, tem uma continuidade no tabloide, teria a reportagem mesmo ligada ao que está na primeira página, na charge, né, na capa. E aí essa reportagem tem que ser trabalhada não como um texto único, mas em trechos, e com muita ilustração também. 5 e 6, peraí, 4 e 5, 6 e 7. 6 e 7 teríamos assim as notas de notícias curtas ligadas à inovação, tecnologia, avanço, empreendedorismo, essa coisa que se tenta interessar os jovens do empreender, do inventar, do ousar, etc., etc. As notícias estariam por ali. Feiras, enfim, essa coisa toda mais ligada à inovação mesmo. E na última página a gente teria novamente humor, mas eu gosto muito de pensar como textos curtos. Eu gosto muito de um livro que a editora da Unicamp ou da Unesp, acho que é da Unesp, editor, que chama Ciência Ri. E é muito interessante porque tem a coisa das charges, né? Inclusive é de uma figura, é de um personagem que tem décadas, que está um americano, não vou me lembrar o nome dele agora, que há décadas ele não é cientista, mas há décadas ele desenha, faz charge em cima de ciência. Mas também tem textos nessa Ciência que Ri. E tem um português, o Gonçalo Tavares, que ele tem alguns textos extremamente interessantes, curtinhos, extremamente interessantes, surpreendentes, assim, curiosos sobre assuntos de ciência. De repente você tem uma estranheza ali muito prazerosa, muito legal.
Então, o tabloide, o desenho geral dele seria isso. Ele seria caro, não por conta desse tamanho, etc., mas por causa do volume que você precisa atingir, né? De tiragem mesmo. Produção ou ele vai ser distribuído gratuitamente? Então, ele precisa ser distribuído gratuitamente. E ele precisa, a ideia está aqui, ó. Espera aí, deixa eu voltar lá. Aí, como eu volto? Eu não estou com aquele negocinho que... aqui, espera aí. Então, aqui eu falo a distribuição em universidades, escolas de nível médio e não abandonei a ideia nas ruas. Não sei bem como é isso, porque precisa de 1000 licenças da prefeitura para distribuir na rua, né? Mas eu gosto muito de... Eu fico imaginando assim, sei lá, no metrô, de repente, viabiliza ali numa estação Sé do metrô, botar uma quantidade que as pessoas vão pegando, não sei. E uma experiência que aí eu já estou acumulando, que é essa do encarte em jornais, eu vou tirar o Populares daí, porque à tarde não gosta que eu chame muito ela de jornal popular. Mas é o seguinte, há uns anos eu conheci uma experiência muito legal do pessoal de Belém, eram jornalistas junto com um pesquisador do Guild. Eles fazem uma revista chamada Ciência Viva, Amazônia Viva, que eles encartaram no Liberal. E aí 30 mil exemplares, né? Assim, uma montanha de coisa. Quando eu vi isso, eu achei muito legal. E quando eu comecei a pensar na revista Bahia Ciência, que ainda era uma discussão com a Secretaria da Ciência e Tecnologia, depois é que virou um projeto da minha empresa, né? Mas eu comecei a pensar que seria interessante essa experiência de encartar no jornal. E aí, quando eu fiz a Bahia Ciência, eu conversei com o Jornal à Tarde, que é o mais tradicional de Salvador, é o jornal de quem lê jornal continua lendo, é aquele mesmo. E aí eu fiz essa experiência de encartar de 2 em 2 meses, no último domingo do mês, em 10 mil exemplares de assinantes, né? Eu não tenho bala na agulha para botar na edição inteira do Jornal à Tarde, que é mais de 40 mil exemplares. Então, escolho assim os bairros principais, mais centrais de Salvador, mais nobres, não sei o quê, alguma coisa do entorno, região metropolitana, e encarta lá 10 mil exemplares. Entrega na sexta, eles encartam, legal, distribuem, funciona muito bem. E aí é muito engraçado, o retorno é imediato. O leitor recebe aquela coisa e ele fala com o jornal, diz, e o outro diz, eu também quero, por que eu não recebi? Porque não estava na órbita. Você recebeu, o seu bairro estava fora e tal. Mas eu estou gostando dessa experiência do encarte dentro dos jornais tradicionais. Então, eu fico imaginando que um tabloide desse, além das escolas, pode entrar como distribuição nos jornais tradicionais das capitais brasileiras, né? Aqueles que se interessarem, porque vai ter que ser de graça, não vai dar para pagar com o encarte, que fica muito caro. Aí... Bom, na televisão a ideia inicial é essa, de 26 ou 52 minutos, com entrevista em estúdio, né, com cientista ou tecnólogo, visita guiada em laboratórios de pesquisa, museu de ciência, exposição e esquete de humor. Tem que ter... eu estou achando essa forma ainda muito indefinida. Várias pessoas de TV já me disseram que não vai funcionar para jovem assim. Então, eu estou discutindo. Um grupo que eu tive uma primeira conversa e fiquei de conversar de novo é o grupo que faz o Ciência Show. Eu acho que é no programa da Eliana. Acho que é isso, num domingo, né? Então, é um grupo jovem, eles fazem livro, eles fazem 1000 coisas e eu acho eles bons interlocutores dessa questão da televisão, porque, para mim, ainda não está bem maduro, né? O rádio, eu acho mais amadurecido, até por conta da experiência mais ou menos longa que eu tive com rádio, graças ao Pesquisa Brasil, que foi durante 7 anos apresentado na Rádio Eldorado e depois passou para a Rádio USP e continua na Rádio USP. O apresentador principal é o Fabrício Marques hoje, né? Junto com o Celso da Rádio USP. Não, isso daqui não está funcionando, está ruim. Então, eu acho que o programa de rádio ele pode ser
eu acho que a figura-chave dele vai ser esse apresentador. Precisa ser um jovem, carismático, engraçado. Aí eu escrevi aí, vocês vão notar, linguagem dos vloggers. Aí eu perguntei, isso foi sugestão da minha filha, que trabalha muito com rádio. A especialidade dela é rádio. E aí eu disse a ela, mas como é que eu vou explicar essa história de linguagem de vloggers? Nem eu sou... como é que se diz? Nem eu tenho intimidade com isso. E ela disse assim, é o seguinte, é como se fosse blogger com vídeo e que as pessoas sabem contar histórias direito. É como se fossem bons narradores de histórias nesta velocidade que se tem assim na internet, nos blogs, etc. Então, seria mais ou menos isso. Seria essa linguagem mais contemporânea, mais, né, como falar com os jovens na linguagem deles. Teria, sim, uma entrevista em estúdio, porque eu acho que a entrevista em estúdio funciona muito no rádio. A interlocução com o cientista ou com o tecnólogo direto ali, quando a gente está no estúdio, e ele podendo, inclusive, comentar outras coisas, eu acho que cria uma interação com o pessoal de qualquer idade que é muito legal. Se o cientista for bom de papo, então eu manteria essa entrevista em estúdio. Acho importante ter a entrada de repórteres, não só a partir de áreas de produção de conhecimento, não só a partir de laboratórios, mas a partir de lugares onde se reúnam muitos jovens. Porque aí esses repórteres já podem fazer enquetes sobre assuntos tratados no próprio programa de rádio. E tem que ter música, disse-me também a minha filha, especialista em rádio. Então, ela disse que não funciona sem música, essa coisa de programa de rádio para um público mais jovem, de jeito nenhum, né? Não adianta. E aí, para concluir essa parte, eu vou deixar aqui a versão inteira do nosso rap do Luiz Felipe Lamusse, que fez o favor de fazer isso para mim em poucos dias. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar? Olha pro lado, olha pro outro. Ciência na rua fazendo o mundo girar. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar? Olha pra um lado, olha pro outro. Ciência na rua fazendo o mundo girar. É tudo uma questão de como a gente vê o mundo. Somos parte tipo células, dos homens das libélulas, da teoria ao fato. Juntamos assuntos, giramos juntos. Pergunte ao universo e às moléculas. Por isso que células contam. Nós vivemos, encontramos curas e venenos na mesma serpente. A receita está à disposição, resta disposição pra solução ser boa pra gente. Me chamem de curioso com o pescoço comprido, de entendido no assunto com PhD. Mas conhecimento se descobre, não define. Assine, mas não dobre nem guarde pra você. Pois é, eu descobri. Caio nessa rede, escalo cada parede que a ciência construa. Até parece cão abandonado, mas quem sabe tá ligado o porquê de eu dizer que eu encontrei na rua. Ciência na rua, no ar. Então, é isto. Aí estou à disposição de vocês. Obrigado, Mariluz. Obrigado, Mariluz. O pessoal que está acompanhando pela internet pode tentar fazer perguntas. Por que eu falo tentar? Porque às vezes demora, não é instantâneo. Pelo e-mail IEA responde, tudo junto, IEA responde @usp.br. Então agora está aberto não só para os internautas, mas também para o público presente aqui, para questões, observações, etc. E eu queria perguntar sobre sua sensibilidade para a seguinte coisa. Ontem eu sou do Conselho de Orientação do IPT, que é um conselho que não tem muita responsabilidade, não é o Conselho de Administração que assina as coisas, mas é algo de orientação estratégica. Tá? E estava conversando com um colega lá, ele é diretor de uma multinacional, e eles falaram o seguinte, que eles estão mudando digamos, os investimentos em comunicação deles, tá? Para entrar também em blogs, em coisas assim. Tá? E segundo ele, uns estudos que ele viu e que eles contrataram uma empresa para fazer, para determinados assuntos, os blogs, os blogueiros, eles têm mais influência do que mídias tradicionais. Tá certo?
tem blog constante ou blogueiro constante sobre divulgação científica que daria para ter uma interlocução com eles? Olha, tem. Eu conheço poucos blogs assim permanentes de divulgação científica. Eu conheço mais os sites tradicionais, né? Os blogs que eu conheço, eles são menos de jornalista e mais de pesquisadores, né? O pessoal jovens cientistas. E eu não sei, uma vez eu pedi, ainda na pesquisa FAPESP, eu pedi assim, uma medida de impacto desses blogs de divulgação científica. E eu não consegui. Então eu não sei. Interlocução acho que dá, claro. Acho que eles são abertos a isso. Agora, eu não sei o impacto deles. E essa questão da influência maior do que da mídia tradicional, se eu pego esse panorama brasileiro apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, eu diria que ainda não, né? Ainda não chegamos lá. Mas, enfim, é uma questão a se pensar mesmo. Marilúcia, parabéns pelo projeto, lindíssimo, morro de inveja, porque trabalho já há alguns anos em Guarulhos com a perspectiva de produção de conhecimento, chamando jovens, tanto jovens vinculados ao ensino superior, quanto jovens vinculados à educação básica. E para esses jovens da educação básica, a gente até pensou numa idade que vai até 29 anos de idade por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o jovem até os 29 anos de idade. Agora, eu acho que um dos problemas que a gente tem lá em Guarulhos, vou falar isso e depois eu faço a pergunta, é exatamente a dificuldade de atingir esses jovens. É impressionante. Recentemente nós fizemos, no dia 31 de maio, uma oficina, mais ou menos com as características que você desenhou para a mídia digital. Chamamos chargistas, grafiteiros, um pessoal de arte que veio oferecer seu tempo, seu conhecimento, para chamar os jovens e dizer, olha, vocês podem chegar também à ciência e tecnologia através da arte. E foi muito difícil. A gente esperava, no mínimo, uns 500 jovens de periferia de Guarulhos. Tivemos, assim, no máximo, uns 100. Isso com todo o pessoal que veio doar a sua arte, o seu talento, o seu tempo. E que ficaram o domingo inteiro, das 9 até às 6 da tarde, mais ou menos. Só uma curiosidade, qual era o local? Guarulhos, Centro Municipal de Educação Adamastor. Quase todos os eventos que a gente faz ali porque a população chega facilmente, é um lugar central. Mas é Guarulhos. Então, é isso. Nós temos uma dificuldade imensa de atrair esses jovens. É muito difícil chegar até eles. Claro, quando eu cheguei e te fiz a pergunta, como é que a gente faz? Você disse, muita gente e dinheiro. Aí, Fernando, fica difícil, né? Porque a gente não tem nem gente, nem dinheiro. Temos alguns recursos do CNPq, muito pouco, para fazer uma feira para a educação básica, mas, enfim. Então, a pergunta é a seguinte, tem duas vertentes. Como é que a gente atrai mesmo esses jovens que ficam escondidos e a gente não consegue chegar até eles? E segundo, esse primeiro projeto, esse esboço que você está fazendo, já é para aplicação nacional ou você vai começar com um piloto? E nesse caso, onde? Olha, eu não vou começar com piloto porque eu ouvi o conselho do Dr. Glauco Arbix. Quando eu cheguei para ele na FINEP e disse assim, eu queria começar por 2 lugares no Brasil, né? Queria começar por São Paulo
e por Salvador porque eu tenho facilidade, né? Sou de lá, conheço um monte de gente e tal. E aí ele disse assim, não faça não. Atinja o Brasil todo logo. O que começa piloto no Brasil não vira outra coisa. Então eu levei isso muito a sério e disse, eu não vou começar piloto. Eu vou começar isso no Brasil, para o Brasil todo. E na medida em que você coloca primeiro a plataforma digital como a primeira estrutura para fazer, você de fato não precisa ter um limite geográfico no país, né? Você pode almejar chegar a todos os cantos do país. Agora, como que a gente faz para atrair jovem? Quando eu lhe perguntei onde era o local, eu estava querendo era as características físicas do local mesmo. Era uma praça, é um lugar onde eles ficam andando de skate para lá e para cá, é um lugar fechado, é como, né? Porque me impressionou muito o ano passado, eu fui na feira de ciências que a Secretaria de Educação da Bahia faz. Depois de fazer um monte de feira nas escolas, eles fazem uma feira gigantesca no estádio da Fonte Nova. Para ocupar um daqueles anéis da Fonte Nova, realmente precisa ter uma multidão sem conta. E eu fui 3 dias seguidos. Eu fui no dia da abertura, aí passado 2 dias eu fui de novo lá para olhar, porque eu queria conversar com aqueles jovens. E eu fui no dia do encerramento. Em todos os dias tinha uma multidão alucinada dentro daquele estádio. Para mim foi um negócio assim absolutamente surpreendente. E aí eu fiquei pensando, o que é que mantém eles aqui? Primeiro, eles tinham feito lá os seus painéis, né, resultado das experiências que fizeram nas escolas e tal. E eles estavam com a expectativa de serem premiados para irem para outras mostras em outros lugares, né, nacionais, internacionais, etc. Então, eles ficavam lá, né, naquela coisa de jovem lá, né, tirando sarro um do outro e tal, lanchando, não sei o quê, mas ficavam sempre perto dos estandes de cada grupo, de cada um deles. E aí, quando chegava alguém para perguntar, como é que você fez isso? Né, o cara tinha feito uma bengala, não sei das quantas, para o cego andar com mais segurança. Que detecta a mais distância o obstáculo, por exemplo. E aí ele se dispunha a explicar, e ele tinha um roteiro de explicação que ele já tinha decorado. Eu fiz isso, fiz aquilo, badadá, 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 e cheguei a esse resultado. Então, primeiro, tinha um envolvimento direto dele com a produção. Ele já tinha produzido alguma coisa e ele queria explicar o que ele produziu. Depois que ele explicava o que ele produziu, ele até podia estar interessado em ouvir o que você queria dizer para ele, o material que você queria dar para ele ler, etc. Então, uma das dificuldades com o jovem é como é que você atrai ele para um lugar onde ele não vai poder fazer nada. Ele tem que fazer. E aí, eu estava vendo, por exemplo, aqui acho que na feira de games que teve aqui no Centro Cultural São Paulo, né? Eles vão lá e a primeira coisa que eles fazem é querer jogar naquelas. Eu levei uma neta e essa de 11 anos, ela dizia, não, peraí, eu preciso ver isso aqui. Ela sentava e ela queria jogar efetivamente. Então eu fico pensando que tem uma coisa assim, quando se trata de uma coisa de reuni-los em público, esse local precisa ser um local amigável, é melhor que seja um lugar onde eles já frequentam naturalmente, talvez, e é preciso que eles possam fazer alguma coisa efetivamente. Nessa questão da arte, eles tinham... qual era o grau de interação que eles tinham? Deixa eu me explicar melhor, então. Eles tinham total liberdade para criar junto com os artistas que foram lá. Em computador ou papel e tinta? Em computador, em papel, em tinta, em parede, mas eu vou me explicar melhor. Na verdade, lá em Guarulhos, a gente trabalha com a produção. Eles vão produzir, eles vão fazer. E embora a gente tenha se esforçado nesses anos, desde 2012, eu
criei e instalei a primeira semana de ciência e tecnologia lá. E no ano passado a gente instalou um projeto que foi contemplado pelo CNPq, que é a Feira de Ciências e Tecnologia para a educação básica. Então, na verdade, é para eles produzirem o que eles quiserem, protótipos, escreverem algum aspecto decorrente de suas disciplinas favoritas e que eles queiram pesquisar e examinar. A primeira feira do ano passado, que já nasceu vinculada aqui à Feira de Ciências e Engenharia da USP, a FEBRACE, não é? A gente até que conseguiu realizar alguma coisa. A gente teve, sim, não os participantes que a gente gostaria, porque a gente trabalha mais na perspectiva da educação pública. A gente quer que venham jovens das escolas públicas. Tivemos 2 meninos que se projetaram de escola pública e chamamos mais as escolas privadas, foram as que vieram. E, nesse ano, apesar dos esforços, de novo, a gente tem ido nas escolas, estaduais, sobretudo, para divulgar o projeto. Mesmo assim, a adesão é muito baixa. Então, não sei se é porque eles já fazem parte, de certa forma, da FEBRACE, porque eles mandam um projeto. A Roseli, que é a coordenadora, a professora aqui da USP, bem. Roseli de Deus, pois é, uma amiga, ela tem feito um esforço extraordinário. Ela tem ido a Guarulhos 2, 3 vezes ao ano para ver se, através da imprensa, consegue chegar mais. Mas não é que eu esteja chorando pitangas, não. A gente não vai desanimar, com certeza. Mas eu fico imaginando, eu fui assistir, faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico, por isso, Mário, que de vez em quando a gente te procura. Então, na sexta-feira teve uma reunião e um cara do Convention Bureau, ele apresentou um projeto de várias coisas na rua, que é uma tendência no mundo inteiro. E eu já sabia que eu vinha assistir hoje a sua exposição. Eu disse assim, meu Deus, então eu vou sair do Centro Municipal de Educação Adamastor e vou instalar a feira na rua. Então, eu acho que essa é uma coisa bem interessante. Eu não falei aqui, porque está muito... Não dá ainda, não dá para pensar nisso, mas um dos equipamentos que eu tinha pensado era um container, um caminhão, qualquer coisa, que trabalhasse muito com o espaço da rua. Eu acho, por exemplo, que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela repercute mais em outros estados do que em São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo ela está dentro da USP. Em outros estados, ela está realmente na rua. Teve um ano em Salvador que estava no shopping. Teve outro ano que estava no estádio. Teve outro... Enfim, tem uma coisa do espaço da rua. Eu gostaria muito que essa questão da ciência e da tecnologia, eu não botei também aí que eu tinha pensado no começo, num projeto que eu apresentei para o CNPq, eu botava isso. Eu incluía nesse projeto o teatro de rua. Eu imaginava, quando distribuísse o jornal na rua, pequenos esquetes que resumissem, por exemplo, a descoberta da luz, sei lá, o Galileu dizendo alguma coisa no meio da rua e tal. Eu pensava muito essa intervenção na rua, como teatro de rua. Mas isso é complicado de operacionalizar. Eu disse, deixe isso para depois, não vou tratar disso agora. Eu estou achando uma ótima ideia, viu? Então, eu fico pensando se não seria uma boa você deslocar o espaço efetivamente para uma praça e, sei lá, pedir a alguém um container que tenha um espaço de entrada e de saída para alguma coisa interessante. Pensar um pouco como o pessoal de museu pensa nesses espaços itinerantes na rua. Talvez seja uma forma de fisgar o jovem, não sei, mas eu estou que nem você, eu vou ficar experimentando quais são as melhores formas. Né? Olha, Marilúcia, eu agradeço imensamente, abriu muito assim, minha visão, o fato de estar aqui de manhã te ouvindo, é realmente muito promissor. E eu acho que a saída talvez seja essa mesmo, levar para onde eles estão, nos bolsões onde eles estão, e não confiná-los dentro do Centro Municipal de Educação. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Sucesso. Obrigado. Eu fiz teatro de rua há alguns anos, era toda sexta-feira, Celso acho que viu. Toda sexta-feira no centro da cidade, nosso público fiel eram os office boys, as pessoas até 20 e poucos anos.
Os velhos passavam ali, davam uma olhada e tal. Enfim, a gente tinha uma rádio que era na rua, quer dizer, o rádio era a esquete, né? Bom, temos aqui uma pergunta de uma internauta, mas antes eu me lembrei de uma coisa. Você falou do trabalho do BNDES, foi o Fleury e o Davi que fizeram, o trabalho de games. E o seu Davi, que é conselheiro aqui do Observatório, tá para apresentar esse trabalho aqui há uns 2 anos. Tatiana, vamos apertar o torniquete no Davi para ele vir apresentar. Tem o maior interesse. Então, que o Davi virou coordenador de graduação. E aí é um fuá, coitado. É um trabalho braçal grande. Nós temos aqui uma pergunta de uma internauta, que é a Ana Paula Campos. Ela pergunta o seguinte: Maria Lúcia, haverá uso de infografia nas mídias visuais do projeto? Se sim, como será o uso? Obrigado. Fundamental, né? A gente não consegue explicar boa parte das coisas sem animação, sem infografia, sem tudo isso, né? Então, o que eu imagino é que tanto nas reportagens que vão ficar abrigadas num site, na plataforma digital, terá o uso da infografia dentro das reportagens, depois pode ter nos impressos também, quanto eu fico imaginando que determinados temas podem ser, a mensagem que vai para os celulares, determinados temas podem ser resumidos no infográfico, sim, diretamente. O infográfico pode ser, em si, a informação que precisa chegar. Então, eu vejo um grande caminho o tempo todo para a infografia num projeto desse tipo. Né? Respondendo a Ana Paula Campos. Tem algumas perguntas. Vamos pegar já, fazer as 2 ou 3 de uma vez. Legal. Mariluce, Ciência na Rua certamente vai ser um grande agite, né? E eu tenho algumas pequenas sugestões e uma pergunta para te fazer. Sugestões, aquela última página que você falou do tabloide, além de cartoons, te cumprimento por incluir o humor aí, é uma coisa fundamental, né? Além de você considerar cartoons, considerar também outras coisas, como jogos de 7 erros, entrevistas com elementos como o buraco negro, né? Que você dá uma outra dimensão, uma dimensão lúdica para esses assuntos ligados a CIT. E a pergunta é pela importância que eu acho que esse tema tem de começar desde a tenra infância, você atrair a criança já, apesar de que você tem foco no público jovem. Mas adiante seria um filhote desse projeto, chegar às crianças, a gente sabendo que hoje uma professora como a Marta Marandino aqui na educação, ela dá uma disciplina básica que é educação científica e tecnológica no 1º grau. Vamos juntar umas perguntas, porque isso aí a gente... Não posso esquecer, hein? Nós estamos no final do tempo aqui. Oi. Tem papel aqui. Eu ponho, daqui a pouco eu ponho. Então, crianças. Nós vamos pegar um bloco de perguntas quando está chegando no meio-dia, sabe? E aí, isso para quem responde é ruim, mas para o tempo é bom, certo? Então, vamos fazer um equilíbrio. Oi, bom dia. Não, eu só queria perguntar, meu nome é Paula, eu só queria perguntar como vai ser economicamente esse projeto. Excelente pergunta. Marilúcia, eu queria fazer uma pergunta e uma sugestão. Eu não sei, não há tempo aqui para você talvez comentar melhor, mas eu ainda tenho dúvidas do sucesso de um tabloide nesse projeto, né? Porque essa história de guardar, hoje os sites todos você tem vários sites importantes, você tem mecanismo de salvar o conteúdo para ler depois, né? Eu não sei, talvez pelo aspecto gráfico, as fotos, um atrativo gráfico talvez se justifique em algumas situações. Outra coisa eu queria sugerir que você tivesse uma área na mídia digital com os bastidores, sabe? Mostrar, por exemplo, um cartunista desde quando ele é pautado até
a produção da charge, ou a produção de uma reportagem, ou coisa do tipo? Tem um comentário aqui da internet, então como é um comentário, não precisa responder, eu vou fazer, que é do Marcelo Perdigão Couto. Ele diz assim: parabéns pela grandiosidade de seu projeto, o conceito é realmente brilhante e promissor. A mídia digital é com certeza a forma mais efetiva para atingir a classe jovem. Existe um programa que está sendo muito bem sucedido e predominante nos Estados Unidos e me parece similar com o conceito de ciência na rua, é o BuzzFeed. É um programa baseado exclusivamente na internet que trata de inúmeros interesses, mitos e tabus de grande interesse da classe jovem. Tá aqui, eu passo para você. Eu vou responder porque o Marcelo Perdigão Couto é meu sobrinho, mora nos Estados Unidos há muito tempo. E ele é da área científica, está lá, ele deve ter hoje 43 anos, mas ele desde jovem, toda a formação dele científica é nos Estados Unidos. Então, Marcelo, quero agradecer pela informação sobre... Primeiro agradecer pelos cumprimentos e depois pela informação sobre esse programa no qual você vê similaridades com Ciência da Rua. Eu, com certeza, vou tomar conhecimento desse programa. E agora posso responder? Sim, claro. Então vamos lá, começando pelo João. João, nosso colega. O João, o seguinte, acho que a gente pode sim pensar no futuro, né, nas crianças. As crianças, elas foram alvo da ciência hoje das crianças, né? Eu não sei como que está hoje. No ano passado tinha dado um imenso problema com a ciência hoje das crianças, porque o Ministério da Educação tinha suspendido a compra dos 400 mil exemplares, né, que distribuíam para o Brasil inteiro. Eu acompanhei isso até o fim do ano passado, depois não falei mais com as pessoas da ciência hoje para saber como é que a coisa evoluiu. Imagino que o governo tenha retomado as compras, apesar de tudo, né? Espero. Eu acho que mirar a população desde a escola, desde o ensino fundamental, desde a mais tenra infância e tal, com uma visão clara de educação científica e de difusão científica, acho que é muito interessante. Eu não ousaria entrar nesse campo agora, que eu acho mais complexo ainda do que jovem, né, a forma como você fala com as crianças. Mas eu acho que, quem sabe, né, o futuro é aberto, né? Então, acho que é uma boa ideia. Quanto à coisa dos jogos de 7 erros e outras formas assim, eu estava me lembrando que sim, que é verdade, os adolescentes gostam de ficar fazendo esse negócio. Faz sentido. Então, a gente gosta. Mas faz sentido ter outras coisas além de cartoons, outras formas de divertimento nessa última página. Acho uma boa sugestão. A questão... Você me perguntou da questão do financiamento. Então, eu estou em plena batalha por definir e encontrar quem são os financiadores desse projeto. Este é um problema realmente a ser encaminhado de maneira acelerada, porque é preciso garantir recursos para o projeto estar no ar 1 ano, sem o que você não começa, né? Então é o seguinte, no começo eu estava mirando muito as instituições federais de apoio à pesquisa, à popularização da ciência, etc. Tanto que eu fui conversar, primeiro de tudo, com o CNPq. Na mesma época, eu conversei um pouco com o Instituto Vale, da empresa Vale, conversei com o Luiz Eugênio, que eu conhecia bem, para ver, por outro lado, qual era a possibilidade de empresas privadas apoiarem o projeto. E depois eu fui à FINEP, depois eu andei conversando com outras formas de apoio institucional, outros centros de pesquisa que pudessem financiar. E, ao tornar o projeto público, eu, na verdade, estou querendo mais e mais encontrar os modos de financiamento desse projeto. Bom,
Existem alguns interlocutores que creem que a melhor maneira de financiá-lo é trabalhar com os recursos da lei, eu não vou me lembrar o número da lei, 9.000. É a lei que permitiu, na década de 90, permitiu que empresas privadas criassem universidades corporativas. Depois eu posso fazer uma colinha ali para descobrir qual é a lei. Eu acho que eu tenho ali, se eu não esqueci o tablet, eu tenho ali. Mas, enfim, tem uma lei que permite a aplicação de recursos empresariais com retorno no imposto de renda nesse tipo de projetos, né? Porque é um projeto de divulgação / educação. É claro que eu tenho procurado também os organismos de financiamento internacionais, né? Então, eu estou me associando a algumas instituições que me permitam ir buscar financiamentos internacionais. Acho muito preocupante ter grandes projetos nesse momento crítico, né, do país, crise econômica, crise política, crise de toda sorte. Mas, enfim, não estou querendo desistir e continuo indo atrás. Quer dizer, ao tornar público, eu estou querendo identificar novos mecanismos que eu ainda não pensei de financiamento desse projeto. Tem 3 pedidos que eu apresentei, que estão submetidos, e eu não posso dizer quais são as instituições, mas, efetivamente, eu gostaria de ter alguns suportes de empresa privada nesse projeto, claro, não como um mecenato, mas como aplicação de recursos através dos mecanismos legais que se tem para esse tipo de coisa. Então, é isso. Esse projeto depende crucialmente de investimentos. Porque, veja, ele não se paga no curto prazo. Eu posso pensar, por exemplo, na alternativa de que esta plataforma digital funcione também como uma plataforma de anúncio, né, como que eu explico isso? É assim, é como se a plataforma tem um tamanho infinito, né? A internet lhe permite essa flexibilidade, essa elasticidade. Então, imagine que você poderia ter umas 6, 10 empresas ou instituições que utilizariam esta mesma plataforma como canal para para seus recados institucionais, de imagem, publicidade, etc. Traduzindo em miúdos. Imagine que uma grande empresa do setor farmacêutico quisesse ter dentro da nossa plataforma um espaço da empresa X, onde ela vai poder dizer, respeitados, claro, os limites da ética e de toda a legislação de publicidade, etc., etc., ela vai poder ter um espaço onde ela vai dar o recado que ela queira, na forma de artigo, na forma de anúncio, na forma de mensagem curta. E imagine que essa mensagem vai chegar aos mesmos celulares onde a minha mensagem editorial chega. Então, a ideia é usar a plataforma como um espaço efetivo que tenha também essa espécie de publicidade, de financiamento, na forma de o espaço. Digamos, para falar de uma empresa pública, então, o espaço da Embrapa. A Embrapa põe dentro desse espaço dela e programa uma certa periodicidade para chegar nos celulares, etc., uma propaganda, um artigo, uma coisa que ela queira divulgar, e em troca disso, dessa minha possibilidade de estar com uma plataforma que chega a milhões de pessoas, ela dá uma cota X de patrocínio. Então, é uma maneira de financiar através da própria plataforma digital. Mais ou menos usando como o jornal usa o seu espaço impresso, utilizando isso, mas não com aqueles pequenos anúncios de site, né? Porque ali nem que você botasse milhares, você conseguiria financiar o projeto. Mas como espaços dentro da plataforma digital que você avisa, ou como patrocínio direto das mensagens, né? São essas formas que estão sendo estudadas, entre outras. Aí, eu preciso responder para o Mário Beleza.
Mauro. Mauro, beleza. É o seguinte. Não se trata simplesmente de ter o tabloide para guardar, não. Não é assim. A ideia não é, por exemplo, se ele tem no digital, ele pode imprimir e depois ler. Não. Eu não imagino que esse rapaz vai imprimir nada, ou essa moça. Eu imagino, até porque ele não está lendo na internet, ele não está lendo no computador, ele está lendo no celular. O celular não imprime nada, né? Eu não sei, eu ainda acho que faz um certo sentido. Não é bem uma coisa de guardar, é uma coisa de ter durante um tempo. Como é uma coisa semanal, ele precisa ter ali da sexta-feira até o domingo o negócio na mão para ler alguma coisa divertida. Não sei. Pode-se fazer uma enquete antes, pode-se fazer alguma pesquisa, um Datafolha da vida para saber. Ou pode-se distribuir numa escola, sei lá, faz 5.000 exemplares e distribui numa escola ou numa universidade para ver o resultado. Pode-se testar, claramente, antes de gastar uma fortuna com algo que não funcione. Agora, eu não sei, eu estou muito convencida de que o impresso ainda tem vida real. Eu vejo pelos, não sei, os adolescentes que eu observo são de classe média, paulistana, etc., mas eles leem coisas impressas ainda, eles leem livro e eles leem coisa em revista, que lhes dei na mão, sobretudo quadrinho. Peraí. Microfone, porque nós estamos transmitindo sem os nossos internautas não ouvem nada. Não, eu só queria dar um palpite nessa questão impresso e internet. Eu acho que na internet o jovem tem milhões de distrações de todos os tipos na internet e fica um pouco difícil na questão de competir com essas distrações. Enquanto que o tabloide, o jornal impresso, você entrega para ele e você já chegou até ele. Enquanto que Sim, está na mão dele. Se for um design chamativo e se for um assunto de interesse, eu acredito que sim. É a minha opinião, não sei. Eu não acho que deve excluir uma coisa nem outra. Complementando o que ela falou, eu acho que também essa questão dos jogos, diversões, etc., eles são muito mais praticados no papel do que no eletrônico. Esses jogos como 7 erros, tal, não os games, é outro departamento. Gente, tem mais duas perguntas lá atrás. Vou propor uma coisa meio heterodoxa, que é o seguinte. Eu preciso sair porque eu tenho uma reunião no Rio, vou pegar um voo. Mas dá para continuar um pouco? A Tatiane encerra, certo, Tatiane? Não, você, vamos... Não, o improviso é bom. Mas eu queria ainda, antes de passar as perguntas, dar a ficha técnica aqui, certo? Então, bom, esses seminários acontecem sem regularidade, mas regularmente, certo? Não tem uma data fixa. Tá? Depende de ter um bom tema. É possível que o próximo seja dia 25, uma terça-feira, vai ter um seminário na Poli sobre Design Thinking, que é, digamos assim, uma metodologia de projeto, e vem um pessoal da Finlândia, tá? Da Auto Design Factory de lá, que tem a ver com prototipagem rápida, uma coisa que atrai a molecada assim, impressionantemente. E aí o professor Macu, que vai estar no seminário, nós estamos tentando articular com ele, vai estar no seminário da Poli, né? Nós estamos tentando articular com ele para vir aqui para fazer um seminário. Tá, ele já tinha confirmado, mas depois a gente perdeu o contato, mas reservem a data, tá? O máximo que pode acontecer é não ter. Né? A comunicação daqui do IECO, a Fernanda Rezende, ela estava circulando por aí, deve estar lá fora, e a Cláudia Tavares, tá? O Jorge e o Sérgio são os nossos cineastas lá, tá certo? O Fellini e o Rossellini, certo? O cinema é o italiano, Mário Salerno, certo? Enfim, eles não existem mais, mas enfim, os filmes estão aí. Tá? A copeira é a Raimunda, a Maria Calazans, que está ali, é a nossa fotógrafa, e tem o Mauro, que participou aqui também com perguntas, que é o jornalista que articula as coisas aqui. Ok, gente? Então vamos lá.
A ficha técnica antes do fim. Como você vai sair correndo, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder expor aqui este projeto que eu pretendo empenhar os próximos 20 anos da minha vida. O benefício é nosso, certo? Que fomos conhecendo. Por favor. Primeiramente, bom dia. Gostaria de parabenizar a senhora Marilúcia, agradecer a oportunidade de estar presente no evento, Instituto de Estudos Avançados. E eu sou da Universidade Federal da Grande Dourado, no estado do Mato Grosso do Sul. Vi que ia ter workshop, fiquei muito contente pela oportunidade de participar. E eu acho que existe hoje no Brasil assim uma distância muito grande entre a universidade, a comunicação, a produção científica e a forma como ela chega na sociedade. Geralmente é por meio de projetos de extensão, mas, por exemplo, os resultados, de forma bruta, artigos científicos, geralmente não são lidos pela comunidade em geral. Então, acho que seria interessante que esse estudo ele se estendesse à população adulta e idosa também, porque eu acho que esse projeto... E uma sugestão que eu gostaria de dar hoje, o empreendedorismo, o empreender, tem sido muito bem comunicado às diversas classes sociais, aos diversos jovens, nas diversas idades, por meio das mídias sociais, do marketing digital. A Endeavor tem feito isso muito bem e os resultados têm sido impressionantes. Hoje em dia, a maioria dos jovens pensam em empreender em alguma fase da vida e as tecnologias que eles têm usado de divulgação têm custo baixíssimo, né? Então, por exemplo, o Facebook, os vídeos, os vlogs. E, atualmente, tem algumas tecnologias também, um aplicativo chamado Periscope, que permite que você se aproxime, não sei se a senhora conhece, dos jovens, fazendo vídeo como se fosse um canal de televisão seu. Então a senhora poderia fazer uma transmissão ou alguma entrevista com alguém via o Periscope e ter um custo gratuito e interagir até com 200 pessoas. Eu gostaria de saber, senhora, a minha dúvida, eu gostaria de saber se atualmente a senhora não pensa em direcionar esse projeto também à comunidade e como comunicar a produção da universidade, tirar de dentro da universidade e levar isso para a sociedade, além dos projetos de extensão. Né? Eu acho que eu gostaria de agradecer muito ao professor Mário, a senhora. Muito obrigado a todos, acho que é isso. Vamos pegar outra. O último Quem que é? Tem mais um? Não, então... Então, para fechar, muito obrigada pelas suas sugestões. Não existe nenhuma dúvida de que esse projeto vai precisar, todo o tempo, estar nas redes sociais. Isso é um pressuposto fundamental, trabalhar todo o tempo. As tecnologias de transmissão... Bom, eu estava querendo falar um pouco da plataforma digital que a gente está pensando em usar. Existe uma plataforma que já foi desenvolvida por especialistas para um grupo de jornalistas, e é esta plataforma que já está desenvolvida que a gente está querendo usar, né? E ela é pensada, ela é todo o tempo pensada por gente muito boa, gente muito boa, eu digo, gente que está neste campo mesmo, para que você tenha um modo de se comunicar. Assim, ele não é como se fosse assim, um jornal impresso que desenvolve um modo de falar pela mídia digital. Não. Ela foi desenhada para ser essa mídia, esta plataforma digital, com todas as possibilidades de uma plataforma digital. Eu não estou autorizada ainda a falar muito sobre quem desenvolveu, de quem é, etc. Mas, enfim, em breve essa informação pode sair também. Agora, interessante essa informação que você traz do Periscope, o trabalho da Endeavor, que eu acho um dos melhores trabalhos nesse campo do empreendedorismo. O trabalho de comunicação deles é excelente, né? E, evidentemente, toda a nossa preocupação, o tempo todo, é como criar esses canais de fluição, de como fazer fluir aquele conhecimento que é produzido em outros lugares para o conjunto da sociedade, que é produzido em determinados lugares, universidade, empresa, né? A empresa produz conhecimento também. Como fazer isso chegar para cada grupo social dentro de uma linguagem que interesse a esses grupos sociais? Não há dúvida, nossa função, nossa missão na área de jornalismo científico e de divulgação científica é essa mesma. A gente quer imantar a sociedade brasileira com uma cultura científica efetiva, né? É isso.
Mas eu te agradeço. Ok, gente. Obrigado, Marilúcia. Até uma próxima. E o pessoal aí, os nossos interouvintes, não sei como que é, internautas, ouvintes, etc. Até a próxima. Obrigado a todos.